Boa tarde a todos. Estamos aqui para a reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira. Nós temos 3 assuntos na pauta. Antes, porém, a leitura da ata. Peço para a Débora fazer essa leitura, por gentileza. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 3ª reunião ordinária. Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2019, às 13h15, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadores Renato Nascimento de Moraes, Fabrício Oliveira Machado, Carlos Eduardo Correia Molina, Rodrigo Sampaio Melo e Wilson Batista Paiva. Na técnica legislativa, Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno, a reunião foi presidida pelo vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da 2ª reunião ordinária das comissões, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação o parecer dos relatores ao projeto de lei 4.349, que dispõe sobre a exposição de cartaz alusivo à forma de cobrança da anuidade ou semestralidade escolar, determinada pela Lei Federal 9.890, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Após discussão, a comissão decidiu solicitar uma nova análise da diretoria jurídica para verificar se já existe lei dispondo sobre matéria semelhante. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 11 de fevereiro de 2019. Obrigado, Débora. A ata está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata por unanimidade dos presentes. O primeiro assunto em pauta, então, seria o projeto de número 4349. Na verdade, já foi lido o parecer na semana passada e ficou com algumas pendências, portanto, não há necessidade de leitura novamente do parecer. Para dirimir as pendências, que eu me recordo que o vereador Renato de Moraes ficou de trazer algumas informações e também o nosso jurídico. Então, eu pedi para a Débora chamar o jurídico para nos auxiliar, e aí a gente vai poder ouvir, então, o vereador Renato, as informações e também o nosso jurídico a respeito desse projeto 4349. O projeto dispõe sobre a fixação de cartaz alusivo à forma de cobrança da anuidade ou semestralidade escolar, determinada pela Lei Federal 9890 de 99. Okay. Enquanto o doutor Gustavo está vindo, o vereador Renato, se quiser fazer uso da palavra, já pode nos trazer as informações, por gentileza. Muito bem, boa tarde a todos. Na semana passada, a nossa maior preocupação era... A nossa preocupação era da inconstitucionalidade da lei pela existência de uma lei federal que já criasse a obrigatoriedade da exposição das informações relacionadas à semestralidade e à anuidade das escolas particulares, né? As escolas de ensino infantil, ensino fundamental, particulares que expusessem, então, um cartaz com o valor da sua anuidade. E aí, na ocasião, nós falamos sobre a minha visita ao PROCON para poder levantar as questões, porque já era de conhecimento de todos que o PROCON já fazia esse tipo de fiscalização nas escolas, tendo em vista que várias escolas particulares já colocavam, principalmente no início de cada ano letivo, término e início de cada ano letivo, um painel, contrato de prestação dos seus serviços, né? Então, eu fui até a sede do PROCON, conversei com o Dr. Vinícius, coordenador do PROCON, para saber sobre o assunto, e o que eu levantei foi o seguinte: o PROCON ele faz um trabalho baseado na Lei Federal 9.870, Lei de 1999. Se os senhores quiserem anotar aí, Lei 9870 de 1999, uma lei federal. O artigo 1º, parágrafo 1º, diz o seguinte: o valor anual ou semestral
referido no caput desse artigo, deverá ter como base a última parcela da anuidade ou semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. Parágrafo 5º diz o seguinte, eu grifei aqui algumas coisas importantes da lei. O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes, terá vigência por 1 ano e será dividido em 12 ou 6 parcelas mensais iguais. Ok, quero chamar a atenção para o artigo 2º dessa lei federal. O artigo 2º diz o seguinte, eu chamo a atenção aqui para esse artigo, que é o que norteia os trabalhos do PROCON aqui na cidade de Itajubá. O estabelecimento de ensino deverá divulgar em local de fácil acesso ao público o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do artigo 1º, foi o que eu acabei de ler, o número de vagas por sala, por classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino. Então, este artigo 2º é o que norteia os trabalhos do PROCON com relação à divulgação antecipada dos valores das anuidades nas escolas. E aí eu trouxe aqui para mostrar para os senhores, tabela periódica, né? Eu trouxe aqui para os senhores esse cartaz aqui, é uma planilha, tá, impressa, que o PROCON faz anualmente, comparando todas as mensalidades de todas as escolas particulares de Itajubá, tá? Ali a câmera, deixa eu ver se está pegando. Obviamente, o pessoal que nos acompanha pelas mídias não vai conseguir enxergar o que está aqui na planilha, mas eu posso dizer aqui, nós temos todas as escolas particulares de Itajubá, aqui nessa planilha, todos os valores de mensalidades, de anuidades e o percentual de reajuste de um ano para o outro. Olha, se aproximar mais, eu acho que logo... Muito bom, né? Mas olha, essa planilha, olha lá, anuidades escolares e material didático. Olha só, essa planilha, além de divulgar anuidades escolares e material didático. Além do valor das mensalidades, das anuidades, a planilha do PROCON ainda avalia, ainda regula, né, e verifica o valor do material didático dessas escolas. Essa planilha que eu estou mostrando aqui para vocês, ela está disponível no site da Prefeitura. Então, se você entrar lá no site da Prefeitura, o itajubá.mg.gov.br, na aba lá do PROCON, você vai encontrar lá anuidades escolares. E todo esse estudo está colocado lá. E com esse estudo aqui, com esse levantamento do PROCON, o pai pode, sem precisar ir às escolas, comparar os valores de anuidades de cada uma delas e, com base nisso, decidir onde é que ele prefere colocar o seu filho. Tá? Escapou aqui, né? Tá colado. Olha só. Eu tenho aqui escolas de berçário, ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e pré-vestibular. Tudo isso aqui, a planilha do PROCON apura. Bom, diante disso, muito obrigado. Diante disso, a minha conclusão sobre o projeto é a seguinte. Não há, então, ilegalidade, não há óbices de que o projeto 4349 se tramite aqui pela Câmara. Porém, no meu entendimento, é um projeto de lei desnecessário, inócuo, muito bem, obrigado pelo termo, vereador Molina. Senhor presidente, obrigado, porque o PROCON já desenvolve um trabalho similar. Aliás, baseado numa lei federal, não um trabalho similar, um trabalho que vai além do que a lei propõe. E uma outra questão aqui, a proposta do projeto de lei já foi foco do parecer jurídico e do parecer da Comissão de Finanças, o valor da multa que é de 500 UFIs, que dá algo em torno de R$37 mil. Valor exacerbado no meu entendimento e também no entendimento dos pareceres. A lei federal ela prevê uma multa para a escola que não coloca esse contrato exposto, ela tem uma multa de até R$1.064. R$1.064,10. Detalhe, o termo até R$1.064. Que isso significa, no meu entendimento,
que o órgão fiscalizador ele tem essa margem para definir qual o valor da multa. Claro, a administração pública precisa prezar pela saúde financeira da empresa. Ela não pode aplicar uma multa que comprometa as finanças da escola. Tem que ser uma multa de caráter educativo e orientativo. Portanto, o termo até R$ 1.064 eu acho bastante considerável. Então, diante disso, senhores, eu apresento aqui as minhas considerações, o resultado da minha pesquisa sobre o projeto de lei e devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Parabéns, vereador Renato, pelo trabalho bem feito de captação de informações. Eu agradeço e passo a palavra para o nosso consultor jurídico aí para mais algumas considerações. Boa tarde a todos. O nobre vereador, nobre presidente, eu acredito que eu não tenho muito o que falar sobre o projeto para vocês, tá? Na realidade, o parecer foi de autoria de um colega nosso aqui, tá? Do Dr. Guiarone, salvo engano, tá? E, inclusive, na reunião passada, ele já foi solicitado, se já não existia alguma lei, algum dispositivo que fosse concorrente com esse e, ao mesmo tempo, viesse a proibir esse objeto da lei tratada em âmbito municipal aqui, tá? E ele colocou que ele não achou nenhuma vedação legal, tá? Que o município legisle sobre isso, tá? Principalmente, o objeto tratado seria justamente o informativo através de cartazes, tá? Nos estabelecimentos de ensino, assim como diversas outras leis que dispõem sobre o objeto semelhante, né, que seria a fixação de cartazes para informações de interesse do consumidor, vamos dizer assim. Tá? Então, o que foi colocado foi isso, o presidente. Não vejo a questão da ilegalidade, assim como o vereador colocou, e o município, considerando o âmbito local, tá, que é a área de atuação do município, ele teria competência para tal. Tá? Agora, referente ao mérito e demais assuntos aí, cabe a vocês decidirem, inclusive até mesmo no plenário. Tá? O aspecto legal eu não vejo, inclusive o parecer também não coloca nenhuma objeção legal referente ao assunto, ao projeto. Agora, se vocês tiverem alguma outra questão aí, nós podemos, de repente, até discutir, ou esclarecer, se for o caso. Ok? Ok, obrigado, doutor Gustavo. Bom, resumindo, então, o que nós temos são alguns questionamentos, né? Questionamento mais em relação ao mérito do projeto de lei. No entanto, não há ilegalidade. Senhor presidente, pela ordem, Sim. só para acrescentar e colocar a discussão, boa tarde a todos os vereadores. Essa técnica Débora, boa tarde. Sou Gustavo, do setor jurídico. Eu acho que, mediante isso que o vereador Renato colocou, porque pelo que deu a entender, isso esse fato que o PROCON faz é uma obrigatoriedade também, mas o projeto em si está colocando a fixação de cartazes. Então, é uma coisa meio que paralela. Agora, a questão do PROCON, que já tem multa prevista, eu acho que no caput que coloca o valor da multa, eu acho que tinha que colocar qualquer multa referente coloca a lei do PROCON. Aí acaba com isso, a determinação da lei, eu acho que elimina. Primeiro que está 500 o FIR, agora você colocando esse valor do PROCON, até na nossa comissão fugiu disso. Que nós tínhamos colocado 50 o FIR, que daria em torno de R$ 3.500. Então, mediante a lei do PROCON, seria uma multa superior à que ele coloca. Então, eu acho que no montante, como estamos tratando também da reunião de finanças também, acho que poderia sair daqui e na nossa reunião nós teríamos que acatar, porque aqui passou despercebido o valor montante, nós estipulamos na comissão de educação um valor inferior, mas acima do que o PROCON coloca. Então, essa é a minha opinião, de colocar, projeto não tem nenhum óbito, colocar isso mediante a lei do PROCON. Essa é uma sugestão minha. Nobre, eu posso só dar
um esclarecimento sobre isso. Então, o que acontece? Deixa eu só explicar para vocês. Referente ao trabalho do PROCON, a Lei 8.078, então, ela dá a prerrogativa para o PROCON, tá? O órgão de defesa do consumidor municipal, de estabelecer a multa. Em que sentido? O que o Renato tinha colocado lá. Ó. Existem algumas leis aqui, salvo engano, a de fila de banco, ou outra semelhante que atualmente já existe no município de Itajubá, que ele deixa ao PROCON estabelecer, graduar a multa. Ele tem essa prerrogativa. O próprio Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, ela dá essa prerrogativa para ele. Por quê? Um dia, conversando com o atual coordenador do PROCON, Dr. Vinícius, ele até me colocou, por que isso? Por exemplo, em questão dos bancos, tá? Ele tem a possibilidade de graduar a multa conforme a capacidade financeira da instituição. Porque, de repente, um exemplo hipotético, R$10.000 em um banco grande, uma multa, de repente ele prefere estar levando aquela multa diariamente ou mensalmente do que pagá-la. Porém, numa instituição pequena, R$10.000 pode, de repente, fechar as portas. Estou dando um exemplo aqui que está bem hipotético mesmo. Então, ele tem a competência de escalonar a multa de acordo com a condição financeira do estabelecimento. E, às vezes, vocês podem, se for o caso, tá, Fabrício? Eu estou puxando um pouco o que você está colocando e um pouco que o Renato colocou. Colocar conforme multa ser estipulada pelo PROCON nos termos do artigo tal, não sei de cabeça aqui agora, tá? Mas dá para fazer uma redação nesses termos, em vez de colocar, por exemplo, 500 sufis. Sabe, essa multa aqui, eu posso estar enganado, ela existiu um erro nela aqui. Essa multa aqui não era para ser isso daqui. Não tem como, assim, foge do razoável essa multa de 500 sufis, aqui nesse caso, sabe? Acho que foge do razoável. Então, dá também para confeccionar aí um dispositivo que deixe o PROCON estipular essa multa. Isso se vocês entenderem que o projeto vai dar prosseguimento às demais fases do processo, tá? Pode falar. Ok. É exatamente o que você, é porque antes de você chegar, doutor, ele tinha passado a lei, ele já tinha explanado para nós sobre isso. E lá tem um caput lá que está falando a questão da penalidade. É só questão disso, de associar a lei da fixação de cartaz quando o PROCON encerra a multa. É na minha opinião, lógico que é discutível, só estou colocando isso para... Bom, a discussão ainda está em aberto. Alguém mais quer colaborar? Me parece que, uma vez que o parecer já foi lido semana passada, as dúvidas estão sanadas, não há objeção à tramitação do projeto, né? Embora o vereador Renato tenha encontrado a informação de que a Lei 9870, uma lei federal, já trata basicamente do mesmo assunto, o município tem todo o direito, né, de ter uma lei local tratando desse assunto. Enfim, então não há objeção para a tramitação dessa lei. A questão do valor da multa, me parece bastante razoável seguir a recomendação, então, do Dr. Gustavo. Recomendação, então, de trabalharmos o dispositivo, né, em relação ao valor da multa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e dessa Lei 9870, que deixa o PROCON deixa o PROCON arbitrar o valor da multa. Perfeito. Então, ficaria com essa proposta. O que os nobres vereadores têm a dizer? Todos estão de acordo com essa proposta? Então, sairia como uma emenda da comissão. Correto? Todos estão favoráveis? Agora, só esclarece uma dúvida para mim, Gustavo. A questão porque o certo do trâmite era sair daqui, como a gente tinha dito, né? Passar aqui primeiro, para depois ir para a comissão de mérito. No caso, foi feito o trâmite contrário. Então, nós, da Comissão de Educação, fizemos a reunião baseado nesse projeto, já fizemos uma emenda dentro do projeto, que era a alteração do valor de 500 UFIR para 50,
Aí o que acontece? Nós saímos de lá, agora vem um outro parecer saindo daqui, vai voltar para lá de novo? Vai voltar para a Comissão de Educação? Mas aí o projeto vai ser votado com qual emenda? Se tiver de tirar. Em tese, iria com as duas emendas, né? Não, Para as isso duas que eu serem estou falando, votadas. vai ser com qual emenda? A questão é se Vai entrar com a emenda da educação, aí se aprovada, se não, entendeu? Então, se for as duas emendas, uma vai ser aprovada, a outra reprovada. Agora, a questão que nós poderíamos fazer, levantar aqui nesse momento, é se é possível, dentro da legalidade, uma vez que foi estipulado pela Comissão de Educação, se é possível a retirada, Reverter a emenda. reverter aquela emenda que agora nós vemos. Na verdade, era fazer o correto, sair daqui com a emenda estipulada aqui de finanças e passar de novo o certo seria esse, né? Senhor presidente, estou falando daquele projeto da emenda de 500. A Comissão de Constituição apresentou uma emenda e a Comissão de Redação de Educação apresentou outra. Mas todas com o mesmo valor? Não, na verdade chegou para ela chegou para a minha comissão de Sim. educação. Sim. Sim. De que maneira? Sei. Eu acho que é o melhor, né? Já que foi gravado aí, a Comissão de Educação apresentou a emenda, eu até entendo que essa emenda seria mais da Constituição do que da Educação, né? Eu entendo que deve voltar sim e a comissão retirar essa emenda. Até porque isso aí foge um pouco do mérito. Ali está claro que houve um erro de digitação. Ninguém ia cobrar 500 o FIS aí para situação dessa aí, né? Tá 35 mil, sei lá quantos mil reais dá. Então, eu acredito que o melhor que tem que se fazer é exatamente isso. A Comissão de Constituição delibera aqui, o tipo de emenda que quer, e a Comissão de Educação depois, quarta-feira, é quarta, né? É quinta. Não, é até bom até. Porque libera aquele isso. projeto que eu tinha falado não vai ser possível. Porque eu entendo também, Gustavo, corrija se estiver errado, porque se a emenda for da comissão, não precisa nem voltar. A gente já pode deliberar direto no plenário, não precisa nem. Não vai ficar meio confuso. Justamente. Por isso que eu estou perguntando, porque sai uma emenda aqui, vai sair outra de lá de qualquer maneira. Aí fica esquisito. Aí fica errado. Quando a emenda é da Comissão de Constituição, a gente nem volta ao jurídico. Só delibera aqui no plenário depois. Tá? Então, Subentende e ela passa a ser... a minha preocupação é essa, É. porque se for no trâmite normal, vai ser votar duas emendas. Aí vai ficar ruim. né? Então, Quando é da beleza. Constituição, a gente entende que é uma emenda necessária. Ela só pode votar se corrigir aquele problema. Então é por isso que ela não volta para lá. Uhum. Agora, de Constituição é mérito. Aí não tem jeito. É como se falasse assim, ó, estou gostando aí dos 500, quero 50. Tá bom? Ok. Muito bem. Então, ficou já deliberado pelas comissões em conjunto a decisão de uma emenda naqueles termos, dando a prerrogativa para o PROCON. O doutor Gustavo ajuda a gente a elaborar e aí fechamos assim. Ok? E fica... E se possível, fazer para já quinta-feira já. Assim. E aí já está marcado mesmo a reunião. Vereador Fabrício, aproveita então como presidente da Comissão de Educação para refazer a conversa lá na Comissão de Educação. Muito bem. Esse assunto, então, estamos encerrados, correto? Nós vamos partir agora para o projeto 4363. Vou pedir para a Débora fazer, então, a leitura do parecer, por gentileza.
Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.363. A competência do projeto está correta, eis que se trata de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição. A iniciativa da proposição também está correta, pois o artigo 48 com o artigo 68, inciso 25, ambos da lei orgânica, atribuem ao prefeito a iniciativa exclusiva de projetos de lei que tratem de matéria orçamentária e que autorizam a abertura de crédito, contrair empréstimos e a realização de operações de crédito. A alteração da redação dos dois artigos previstos no projeto de lei é necessária para atingir as exigências legais para obtenção do empréstimo, pois no artigo 1º, a mudança corrige a imperfeição legislativa que inseria a União como uma espécie de fiadora da obrigação, o que é impossível juridicamente, sendo a verdadeira intenção do legislador no artigo 1º da lei disponibilizar os créditos tributários do município advindos de receitas da União como garantia do empréstimo a ser tomado. Quanto à alteração da redação do artigo 2º, vemos primeiramente que a mudança é necessária para aperfeiçoar o texto anterior, que não previa a cessão do crédito tributário de receitas da União para garantir a dívida, o que tornava ineficiente a lei municipal em vigor para se obter o empréstimo perante instituição financeira credora. Em segundo lugar, vemos que a alteração do artigo 2º se revela até mesmo vantajosa para o município, pois manterá como garantia do eventual empréstimo as receitas tributárias previstas no artigo 158 e 159, inciso 1º, a linha B e seu parágrafo 3º, que se referem às receitas do imposto de renda e proventos arrecadados pela União e pelos Estados, que devem ser repassados para os municípios, por força dos referidos artigos da Carta Magna, e afastará as receitas previstas no artigo 156 da Constituição, como garantia, que se referem aos tributos de competência do município, por exemplo, IPTU e TBI. Destacamos ainda que o artigo 167 da Constituição permite que os créditos tributários acima mencionados sejam dados em garantia de empréstimos, como no caso da Lei Municipal ora alterada. Voto do relator. Diante de todo o exposto, entendemos que o projeto de lei não contém nenhum vício de inconstitucionalidade, nem de ilegalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais, especialmente o regime de urgência solicitado. Câmara Municipal de Itajubá, 13 de fevereiro de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Muito bem, obrigado, Débora, pela leitura. Temos também o parecer da Comissão de Finanças, assinado pelo vereador Santi. Vamos aproveitar, então já faz a leitura dos dois e a gente entra em discussão. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer do relator ao projeto de lei 4.363. Relatório. O projeto de lei 4.366 tem por objetivo alterar a Lei Municipal 3.247, no que se refere aos textos dos seus artigos 1º e 2º, permanecendo os demais inalterados. A propositura prevê apenas a retirada da União Federal como garantidora da operação financeira desejada e a substitui pelos recursos previstos para o município, de acordo com os artigos 158 e 159, inciso 1º, a linha B e parágrafo 3º da Constituição Federal, nos termos do parágrafo 4º do artigo 167 também da Constituição Federal. Parecer do relator. O presente projeto de lei altera texto da Lei Municipal 3.247, que autorizou o Executivo Municipal contrair financiamento junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Avançar Cidades, Mobilidade Urbana do Governo Federal. Os artigos que serão alterados não interferem nos valores da operação financeira previstos na Lei Municipal 3.247, de 15 de março de 2018. Desta forma, a análise orçamentária e financeira efetuada por ocasião da tramitação do projeto de lei, que originou a Lei 3.247, não está sofrendo alterações. Assim, concluo que uma análise da capacidade de endividamento do ente público não faz parte do objeto da propositura em questão. Voto do relator. Pelo exposto, não vislumbramos óbices orçamentários e financeiros para o encaminhamento do projeto de lei 4.363 para análise e votação no plenário desta Casa. Câmara Municipal de Itajubá, 13 de fevereiro de 2019, Antônio Raimundo Santi, Comissão de Finanças. Muito obrigado. Coloco, então, em discussão, pelos membros das comissões de Constituição e de Finanças, os pareceres do projeto 4363. Coloco, então, em votação os favoráveis. Primeiramente, os membros da Comissão de Constituição, que são eu, o vereador Renato e o vereador Fabrício. O parecer, então, da Comissão de Finanças ao projeto de lei 4363. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes, os membros da Comissão de Constituição. O parecer da Comissão de Finanças
é colocado, então, em votação pelos membros da Comissão de Finanças. Eu também, vereador Tenente Melo e vereador Wilson. O parecer está em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, por unanimidade dos membros da Comissão de Finanças presentes nessa reunião. Ok? O último assunto da presente reunião trata-se da leitura do ofício de número 113. Pediria para a Débora proceder à leitura. Ofício 7, CEMUG 2019. Assunto: resposta ao vosso ofício, Câmara Municipal de Itajubá, número 333. Prezados senhores, com meus cordiais cumprimentos em atenção ao vosso ofício número 333 de 2018, onde são requeridos documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal para viabilizar a tramitação do projeto de lei complementar 113 de 2018, tenho a informar que os mesmos não foram anexados ao projeto com a devida vênia, por não versar a presente proposta sobre matéria que pretenda reduzir a base de cálculo do ISS-QN. Incidente sobre os serviços previstos nos itens 4.22 e 4.23 da lista anexa da Lei Complementar 16. Pretende o citado projeto nada mais fazer do que reconhecer que em tais situações lá delineadas sobre determinadas receitas, não deve haver a incidência do ISS-QN, sob pena de caracterizar-se bis in idem, como o próprio parecer das vossas comissões entendeu e vem reconhecendo a jurisprudência dominante dos tribunais pátrios. Assim, em que pese a literalidade do dispositivo possa ter levado o leitor em algum momento a entender tratar-se de redução de base de cálculo do ISS-QN, pelo uso da expressão poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto, vale destacar que a intenção ao propor sempre foi a de realizar uma redação que fosse mais inteligível e acessível a toda a população, vídeo que é possível ser encontrado inclusive em outras leis municipais. Logo, por não versar o presente projeto sobre redução da base de cálculo, a sujeitar-se ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de mera adequação da legislação municipal à atual jurisprudência do STF e STJ, é que deixo de enviar os documentos outrora requeridos, solicitando a vossas excelências e demais vereadores o necessário aperfeiçoamento e aprovação. Certo da compreensão de vossas excelências e colaboração, renovo o protesto de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Rodrigo Imar Martinez Rieira, Prefeito Municipal. Ok, muito obrigado, Débora. Eu sugiro aos membros que, diante dessa resposta do Executivo, a gente encaminhe ao jurídico para que seja feita análise jurídica, enfim, para que, no momento posterior, nós venhamos, então, deliberar sobre o assunto. Estão de acordo? Então é isso, Débora. A gente encaminha para o jurídico. Se só pode... Aquele que... É Constituição, porque tem o... Nós só estamos alterando o caput. Muito bem, não havendo mais nada a tratar, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada essa reunião conjunta.